Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 3 desse terceiro trimestre de 2023. O perigo do ensino progressista. O texto áureo da nossa lição está em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos vivendo esse tempo trabalhoso, aqui onde Paulo menciona a Tiago. E o texto básico, nós vamos encontrar aqui do versículo 1 até o versículo 9, e temos aqui a partir do versículo 2, 19 pontos, mas um está intimamente ligado ao outro. São 18 características específicas aqui do espírito do anticristo que já opera em nosso meio. Quando você vê 18 pontos, nós só podemos fazer aquela alusão do 666, que vai apontar para o espírito do anticristo, que esse espírito do anticristo já está em plena atividade em nosso meio. E o ensino progressista está intimamente ligado ao ateísmo e a aquilo que é contraditório ao que ensina a palavra de Deus. E podemos fazer uma menção do Salmo 11 e no versículo 3. Se os princípios são destruídos, o que pode fazer o justo? O que poderá fazer o justo? Se os princípios, eles são destruídos, eles são abalados, são atacados, o que pode fazer o justo? E nesta lição, onde estamos aprenderemos aqui a questão do progressismo, e é bom esclarecer que progressismo não é o mesmo que progresso. Progressismo não é o mesmo que avanço. Progressismo não é o mesmo que uma melhora em todos os sentidos. É muito pelo contrário. Na questão, o nome progressista é um nome eufêmico que foi adotado para esta filosofia de esquerda, esta filosofia socialista, comunista. Então usaram esta expressão progressismo para definir a maldade oculta nesta palavra, que é o pensamento esquerdista, comunista, socialista. E a nossa lição, ela está dividida em 3 pontos. Primeiro, a descaracterização do cristianismo. O alvo é descaracterizar o cristianismo. O alvo de Satanás é banalizar a pregação da palavra e a autenticidade da palavra. O tópico 2 vai falar das teorias progressistas e no tópico 3 refutando o ensino progressista. Pois bem, dentro desse ponto, para falar do progressismo, nós vamos encontrar um movimento que aconteceu após a Idade Medieval. O período medieval, ele foi marcado pelo período correspondente à igreja de Tiatira, na visão profética, na visão escatológica, na visão telescópica das 7 cartas da igreja da Ásia. E o período da igreja de Tiatira, ela corresponde ao período medieval e é chamada também o período da igreja papal, que vai até o século XV, final do século XV para o século XVI. Ela rompe, na verdade, para valer no início do século XVI. Pois bem, dentro disso, é chamada também de a Idade das Trevas. A Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Muitas vezes nós podemos entender que a Idade das Trevas foi rotulada, é uma rotulagem, porque nesse período chamado de Idade das Trevas era tido como Deus no centro de todas as coisas. E veio então o movimento chamado movimento da Renascença e também o Iluminismo. E o Iluminismo veio justamente trazendo, nas colocações, trazendo luz à razão,
e colocando o homem, tirando Deus do centro e colocando o homem no centro. Agora a visão é antropocêntrica, o homem no centro de todas as coisas. E é dentro desse ponto que está focada a nossa lição. Nesse período teve alguns filósofos que trabalharam, que trouxeram grandes ensinamentos, né? E com base nisso foram firmados essas teorias, esses movimentos, esses ensinamentos. Temos, por exemplo, Augusto Comte, que fala do progressismo científico. Marx e Engels, né? Principalmente Marx, ele vai falar do progressismo econômico. E Darwin está falando do progressismo biológico e alcança todas as espécies, inclusive o homem na questão da evolução. E tudo isso nós sabemos que é algo que contradita o que está escrito na palavra de Deus. E dentro desse movimento nós vamos encontrar a base para que se lançasse a chamada teologia liberal. Para que se lançasse a teologia liberal. Eu estarei sendo bastante enfático e voltarei a esse ponto no curso desse trimestre, voltando sempre para estes personagens, Westcott e Hort, os homens que fizeram a tradução do Novo Testamento com base no texto alexandrino. E esses homens, eles partiram do princípio que a Bíblia Sagrada, ela deve ser, ou principalmente o Novo Testamento, deve ser tratado como um livro qualquer, e não como a palavra de Deus, uma palavra inspirada por Deus, revelada por Deus, como pregamos, como nós cremos, como faz parte da nossa declaração de fé. A Bíblia, ela é toda a palavra de Deus, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E é dentro desse princípio, é com base nisto, deste fundamento, é que nós construímos a nossa argumentação, a pregação do Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo e caminhamos e aguardamos a sua vinda. Rudolf Bultmann, foi o que trouxe o ensinamento que a Bíblia continha mitos e que precisaria tirar esses mitos da palavra de Deus. Ele não cria nos milagres, na operação miraculosa, no sobrenatural. E este homem foi uma das bases que mais lançou esse ensinamento progressista e da teologia, dentro da teologia liberal. Dentro desse ponto, é bom nós dizermos algo, que a erosão da ortodoxia, ela é praticada justamente por esta teologia liberal. E eu gostaria de fazer aqui uma menção do que o pastor Douglas Batista, ele coloca aqui no comentário. Ele vai dizer assim o seguinte: portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores, com base em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. No entanto, esse ensinamento progressista, esse progressismo que alcança a teologia, ele vem para tirar esta autoridade da palavra de Deus, para tirar esta autoridade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem trazendo, isto é um ensino herético para corromper a fé. E com base nisso, nós estamos vendo o ensinamento progressista que ele vai crescendo para trazer uma desconstrução das doutrinas bíblicas, trazendo uma desconstrução daquilo que é ensinado, que foi formado a nossa sociedade judaico-cristã, que marca a família, que marca a vida, que marca assim a nossa existência aqui no Ocidente. Esse princípio judaico-cristão é fundamentalmente atacado por este progressismo teológico. E agora, com base nisso, traz um outro ponto que é muito perigoso, o chamado teísmo aberto.
O teísmo aberto, ele questiona a autoridade de Deus. Quero eu aqui fazer aqui menção de uma palavra, uma frase, né? Foi dita pela pastora Conceição. Ela diz o seguinte: Deus conhece o fim das coisas no princípio delas. Deus conhece o fim das coisas no princípio delas. Deus não foi apanhado de surpresa. Nós vamos encontrar na Bíblia que o Cordeiro de Deus, ele foi morto, Paulo escrevendo a Timóteo, antes da fundação do mundo. Nós vamos aprender no conselho eterno. O Filho foi destacado para vir e morrer na sua morte vicária, na cruz do Calvário, o que é negado por estes escritores do Novo Testamento, baseado nos textos fraudulentos e, apesar de antigos, são os piores que existem, Westcott e Hort. Eles negam os milagres, eles não acreditam nos milagres e acreditam que a Bíblia ela possui mitos. Então, esse teísmo aberto, ele vem fundamentado, embasado, enraizado neste ponto lá dos antigos, lá do século XIX, Westcott e Hort, que traz esses ensinamentos do Novo Testamento grego, né, com base no texto alexandrino. Rudolf Bultmann, que já citamos há pouco, ele vem na década de 50 para a década de 60, trazendo esse ensinamento com base naquilo que estava corrompido, mostrando que a Bíblia possui mitos e que os mitos devem ser extirpados para que pudesse pregar a palavra. Ora, como que a pessoa pode firmar uma mensagem em algo que está deteriorado, que não tem respaldo pela verdade? Como essa mensagem ela pode ser apresentada como verdadeira, se a sua base, se o seu fundamento está corrompido? Voltamos de novo à menção do salmista no Salmo 11 e no verso 3. Se os princípios são destruídos, se os princípios são abalados, se os princípios forem corrompidos, o que pode fazer o justo? O que poderá fazer o justo? Não é verdade? Porém, nós temos este ensinamento teológico. Ele é herético, ele é maligno, e o alvo dele é a destruição da propagação do evangelho genuíno do nosso Salvador Jesus Cristo. Ainda dentro desse ponto, nós podemos afirmar que a Bíblia Sagrada, ela não é algo mitológico. A palavra de Deus é real, é verdadeira. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E dentro deste ponto, nós vamos ver que os reformadores, eles trouxeram um ensinamento bastante genuíno quanto a isso. Os 5 solas da reforma: sola Escritura, somente a palavra de Deus; sola gratia, somente pela graça; sola fide, somente pela fé, a fé em Jesus Cristo; solus Christus, somente em Jesus, lá em Timóteo 2:5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então nós temos aqui, e por final, só lhe deu glória, somente a Deus devemos dar glória. E este pensamento, este ensinamento do teísmo aberto, esse ensinamento de mitologização, ela também traz o ensinamento deletério, dizendo que a Bíblia tem mitos. A Bíblia não contém mitos, a Bíblia é a palavra de Deus. E com base
Então, nos reformadores, nós temos aqui a essência da palavra, como que o cristianismo ele deve progredir. E nós precisamos ensinar a palavra de Deus, como nós vimos lá no Antigo Testamento, Deus falando para Moisés que como deveriam os filhos de Israel serem ensinados, andando pelo caminho, comendo na mesa, andando, deitando, levantando, colocando na testa ali a palavra de Deus para ser inculcada na mente da criança. Por isso que a Bíblia vai dizer, o sábio Salomão, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós precisamos ensinar e formar as crianças. O progressismo não tem pressa. Eles vão trabalhando, armando a sua rede para pegar as crianças, erotizando as crianças, derrubando os princípios, derrubando aquilo que preserva. Mas nós não somos progressistas, a igreja de Cristo é conservadora. Porque nós, como disse o Senhor Jesus, vós sois o sal da terra. O sal preserva, o sal conserva. E o que fazemos é conservar os princípios nos quais fomos neles instruídos, nos quais fomos nele formados. Por isso, somos visceralmente contra o progressismo. Por outro lado, nós vamos ver aqui a questão das doutrinas bíblicas, o ensinamento. Olha o que diz o pastor Douglas Batista, no livro de apoio. Ele vai dizer o seguinte: para Lutero, o sentido de sola escritura era literal, ou seja, somente a escritura, e não a escritura somada à tradição da igreja. Isso era que os papas ali da Idade Média quiseram fazer, mas Lutero bateu contra, e ele diz que é somente a palavra de Deus. Ele vai dizer ainda, a sua defesa era pela centralidade da palavra de Deus. Lutero não reconhecia nenhuma outra fonte como autoridade infalível de fé e de conduta que não fosse a Bíblia Sagrada. Zwinglio, da mesma forma, ensinou que a igreja não possui outra autoridade além da Bíblia. Calvino, ele defendia a Bíblia como base e firme alicerce para as crenças e estruturas cristãs. Nós temos ainda Simon, ele dizia o seguinte: fazia apelo urgente à autoridade da palavra. Armínio, ele escreve, considerava que a perfeição das escrituras era retirada e solapada quando a inspiração perfeita dada aos profetas e apóstolos que administram as escrituras é negada, e a necessidade e a frequente ocorrência de novas revelações depois daqueles homens santos são declaradas abertamente. A nossa declaração de fé, ela aponta que a Bíblia é a única regra de fé e prática e inerrante, completa e infalível palavra de Deus que não pode ser anulada. Então, com base nisso, nós vamos voltando lá no que disse Deus a Moisés, a maneira como deveria ensinar os filhos de Israel, reproduzindo o que diz ali o sábio Salomão: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, com base na palavra, porque aquele que é ensinado e formado na palavra, ele vai superar lá na frente todos os embates que contra ele assim vier. Por isso devemos sempre ensinar a doutrina bíblica como ela é, enfocando a questão da santificação, porque muitos estão rejeitando a santificação, muitos estão trazendo a santificação como algo que era um preceito, como dogma religioso. Santificação não é dogma religioso, é condição sine qua non para adentrarmos nas mansões celestiais. É o que diz a Bíblia, Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém
verá o Senhor. Então nós precisamos da santificação, precisamos ter esta prática na nossa vida, não pelas obras, como ensina a teologia liberal, não pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus e por uma vida separada do pecado. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, ela é poderosa. Nenhum outro livro é capaz de fazer o que a palavra de Deus faz. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 4 e no versículo 12, nós vamos encontrar: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para tudo isso. E é somente através da palavra é que nós podemos formar as crianças, formar os jovens, formar um ministério firme no ensino da palavra, para que conduza a igreja nesta última hora ao encontro do Senhor Jesus. Como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 11: eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque eu tenho que vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, alguns de vós sejam também corrompidos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Por isso, o ensino da palavra é fundamental para a preservação da igreja, para a condução da igreja ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso temos que ser atentos e lutarmos contra os arroubos da teologia liberal e do progressismo. Muitos pais perderam filhos que entraram nas faculdades e caminharam pelo viés esquerdista, pelo viés comunista, socialista, ou como bem chamado, ou mal chamado, progressismo. Este progressismo é a destruição da sociedade e é também o alvo do inimigo, usá-lo para fomentar e abater a igreja do Senhor Jesus. Mas que o Senhor nos guarde e nos conserve até aquele dia que Ele há de voltar e nos levar às mansões celestiais. Que Deus vos abençoe e vos guarde em Cristo Jesus. Amém.